E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre mais uma das estreias da nova temporada. E talvez eu seja um dos poucos canais que vai falar desse anime, porque como diz a minha amiga Cris, ela falou que enquanto as pessoas normais assistem esses animes no silêncio da sua casa, em segredo, pra ninguém saber, eu faço review no YouTube. E eu sei que tem gente que quer ver review disso, e eu sei que tem gente que se interessa por esses animes Jousei Ecchi, então não tem por que eu não fazer, né? Não tem por que a gente não atingir todos os públicos, até porque eu sei que vocês, assim como eu, adoram um personagem masculino muito bem desenhado, cheio de traços bonitos, exagerando nas suas expressões e belezas, e eu sei que vocês gostam disso também. Então a gente aproveita e fala sobre esses animes de Josei que estão sendo lançados. Hoje a gente vai falar sobre um anime chamado Exeru Joshi, que é um anime de Josei. Primeiro, pra quem não sabe, Exeru ou XL quer dizer extra largo, que é uma definição para tamanhos de várias coisas. E aqui ele faz referência a um tamanho de camisinha, isso mesmo. Eu já vou explicar um pouco melhor isso pra vocês. Primeiro saiba que esse Exeru Joshi é um anime Josei Ecchi, então ele é basicamente um anime cheio de safadezas que é voltado para um público feminino um pouco mais velho, né? Não necessariamente um público feminino muito jovem, ele é voltado para um público um pouco mais velho e ele foi lançado, ou está sendo lançado no caso, em duas versões. Ele tem duas versões, uma delas vai ser exibida na televisão com um tempo mais curto de episódios, eu acho que vão ser 3 minutos mais ou menos cada episódio. Ele está sendo lançado numa versão mais curta na televisão com um grupo de dubladores, e ele tem uma outra versão sendo lançada no site da Comic Festa, que vai ser lançada uma versão estendida, que além dos primeiros momentos do episódio, que meio que conta a história do episódio, a gente tem cenas porn, cena mais 18 entre as personagens, e o grupo de dubladores que vai fazer a versão que vai pro site da Comic Festa, ele é diferente. Então a gente tem duas versões do anime, dois tempos diferentes de episódios e dois grupos diferentes de dublagem. O anime ele é baseado em uma novel que eu não sei o nome direito porque é um nome bastante extenso, mas ele foi adaptado agora este ano para televisão, e o que me chamou bastante a atenção nele são características clássicas de Josei, porque eu gosto de Josei principalmente pela forma como o personagem masculino normalmente é caracterizado. O anime a gente vai conhecer a Saki Watase. Ela é uma menina que trabalha numa empresa, uma moça jovem trabalha numa empresa, só que ela tá meio preocupada com como ela anda indo na empresa, parece que ela não tá indo tão bem. E um dia ela recebe uma caixa com alguma coisa para testar pra empresa, e ela recebe na real uma caixa cheia de camisinhas extra grande, e aquilo deixa ela muito desnorteada, completamente preocupada, porque ela não tem um namorado pra testar aquilo. Não é fácil encontrar um homem que tenha um instrumento no tamanho XL, e isso deixa ela bastante preocupada, porque mesmo, sei lá, que ela encontrasse esse homem, não é tão simples chegar aí. Prova isso aqui, meu anjo. Ela acaba que ela nem dorme direito por causa disso, e no outro dia ela tá bebendo uma cerveja, e quem aparece é o Sudo, que é o chefe dela, ou um dos chefes. Eu não entendi bem qual é a relação profissional deles, mas se eu não me engano, Exeru Joshi significa chefe extra grande, então deve ser alguma coisa assim. Eu acho que até que levou Exeru Bosso o nome no ocidente, se eu não me engano, do anime. Mas indiferente a isso, mas basicamente isso é a única informação que eu tenho sobre qual é a relação deles. Ele chega e conversa bastante com ela, inclusive toca no assunto de que ela andou fazendo muita vergonheira outro dia, né, porque ela bebeu demais, e ele diz que ela deveria se controlar. Só que nisso o quadro já muda e a gente vê ela fazendo muita vergonheira, ela falando um monte de coisa, que nem deveria. E ela bebe demais, então o Sudo leva ela pra casa. Chega na casa dela, ele vê aquele monte de camisinha
E aí ela acaba contando pra ele o que tá acontecendo, né? Ela meio que muito sem jeito acaba contando pra ele o que tá acontecendo. E ele conta então que ela não precisa se preocupar, porque ela tem um XL, né? Um X0 bem ali. E daí ela fica surpresa com isso. E daí é óbvio que então a gente chega às cenas mais 18, porque ele diz que ele não pode simplesmente testar aquilo sozinho, que aquilo é feito pra casais, então ele vai dar em cima dela, ela cede. Não é problemático, tá? Ou pelo menos eu não achei, vocês podem me dar minha visão, mas eu não achei problemático, tipo, ela cede, ela faz aquilo com toda tranquilidade, não existe uma pressão sobre ela, ela não é forçada a fazer nada, por mais que constantemente a gente escute ela dizendo pra gente, né, pro espectador que ela tá com vergonha, esse tipo de coisa, mas pra ele ela não diz que não, então não existe, ela não é forçada a nada, né, não existe uma negação, e ela acaba cedendo. Os dois então tem o seu momento, né? A gente tem aí a cena de porn, então no anime, que na versão da televisão deve ser cortada. A gente tem a versão do porn, que inclusive ela intercala muito bem. Sério, é muito bom. Aí, como essa cena ela intercala com um alívio cômico. Na hora eu fui pego assim muito de surpresa, porque isso é bem difícil de acontecer. Normalmente quando tem essas cenas elas focam nisso. E não tem uma variação no ritmo, não tem. Simplesmente aqui o ritmo ele é desacelerado em algum momento para eles tocarem uma pequena cena de alívio cômico. Aqui, por exemplo, é o fato de que o Sudo ele fala que ele também tem vergonha por causa disso, por causa de que ele é um exero. Então, cara, é muito legal, sério. O timing que o anime, que o episódio tem de alívio cômico é muito bom. Eu falo mais disso depois, mas basicamente essa é a premissa do primeiro episódio. Depois dos dois fazerem isso, o Sudo vai embora, levando todas as camisinhas embora, dizendo que ele vai levar elas para não deixar que mais ninguém teste elas. E aqui provavelmente a gente tem o início do que tende a ser um romance, né? O início de uma relação entre os dois. Então, o estúdio responsável pelo anime é o Magic Bus. Ele tem duas referências, uma delas muito boa e uma delas que eu acho um desastre. Ele é responsável pela produção de The Legend of the Galactic Heroes, que é um anime bastante interessante. Eu não assisti tudo ainda, mas ele é um dos animes que tá lá na minha lista pra eu terminar logo. Inclusive o Daniel, né, o youtuber de anime, ele fala muito desse anime, sempre ele cita como o anime favorito, o melhor anime pra ele. E isso tende a me deixar cada vez mais curioso. E o estúdio também é responsável pela produção de Papadateshi Tai, que saiu aí há umas 2 temporadas. Na real foi no começo do ano, né? Ela saiu na primeira temporada desse ano, Papadateshi Tai, que pra quem não lembra é um anime BL que foi desenvolvido da mesma forma, com duas versões, uma versão mais curta pra televisão, outra versão com porn que ia pra mainstream. E Papadateshi Tai, ele foi um problema aqui no canal porque ele me deu strike. Eu não sei o que aconteceu, cara. Eu fiz tudo certinho e ele me deu strike, mas tudo bem. Papadateshi Tai foi um anime bem ruim, inclusive. Eu não tô falando só por causa disso, é que ele foi ruim mesmo, mas de uma forma geral ele era ruim. Parece que ser o Joshi, ele tá me deixando mais animado. E além de ter o mesmo estúdio que o Papadateshi Tai, né, o Magic Bus, eles também têm o mesmo diretor, que é a Matsutaka Noshitami, que fez um trabalho bem mais ou menos em Papadateshi Tai. Eu não conheço outros trabalhos dela, eu não conheço muita coisa dos trabalhos dele, mas aqui em Exero Joshi eu fiquei mais curioso, porque como eu disse, por mais que é um episódio muito rápido, metade dele é porn e tudo, é uma coisa que me deixou bastante instigado, porque eu achei que o timing de alívio cômico da coisa é muito bom. E nesse curto período existem 2 passagens dessa que me chamaram muito a atenção. Que primeiro é quando ela tá bebendo e de repente ela diz que ela vai se controlar e tudo mais, de repente a coisa já muda e ela tá full bebaça contando um monte de coisa. E depois quando todo o porn, toda a cena mais 18 é quebrada pro cara dizer que ele também tem vergonha, ele também não sabe lidar com aquilo. É bem legal, é sério, o timing de alívio cômico da coisa é muito bom, me deixou bastante animado, me deixou bastante instigado. E eu acho que é isso que deve me chamar a atenção e talvez me fazer assistir os próximos episódios,
porque primeiro que ele é um anime curto, então um pouco me custou assistir. Se eu assistir aquele dos bombeiros que era bem pior, né, esse eu devo conseguir assistir. A princípio, eu não vou mentir pra vocês, o que me chamou a atenção nesse anime era o fato de que eu achei o personagem protagonista, o homem, muito bonito, mas é uma característica bastante comum desses joseis romance ecchi, né, que tenham essas características. Normalmente a personagem masculina, ela é um pouco mais apagada, tanto que a Wata Sasaki aqui ela é muito genérica. Se você olhar e comparar ela com a protagonista lá do anime de bombeiros, você vai ver que elas são muito parecidas, mas é comum que elas sejam bastante apagadas e que todo o brilho da coisa, todo o foco, ela seja colocado em cima do personagem masculino do anime, porque ele é voltado para um público que tende a se interessar mais pelo personagem masculino. Inclusive essas são coisas bem claras na caracterização da personagem. Eu gosto do personagem masculino, eu acho ele muito bonito, por mais que eu acho que a caracterização dele seja razoavelmente pobre, e eu digo deles num geral, de todos os personagens. Ela é bem simples, bem pobre, ela parece se enriquecer apenas nas partes de porn, só que aqui ela não é tão interessante, só que existe essa discrepância, existe essa diferença gritante entre a caracterização da menina e do menino. Ele é caracterizado com cores muito vibrantes, muito bonitas, ele é um personagem muito bonito, e ela é uma personagem que ela atende a necessidade de, para o romance, ser uma personagem bonitinha e fofa, mas ela não tem nada de especial, e ela é bastante apagada, inclusive, em diversos momentos, principalmente quando o outro personagem, o personagem masculino, aparece perto dela. Em outras questões, trilha sonora pobre, nada de interessante, muito apagada. A animação atende à necessidade, ela é uma animação fluida, o que eu quero dizer com isso é que em nenhum momento a coisa te cause um grande impacto de nossa, que coisa ruim, que animação ruim aqui. Então ela é uma animação fluida, ela vai bem, a gente não tem grandes impactos de momentos ruins na animação, só que ela também não é rica e ela funciona bem ao longo do episódio, e durante as cenas de porn é aquele negócio. É uma enxurrada de cenas repetitivas, né, de momentos repetitivos, né, mas é normal. Eu até achei interessante que durante as cenas de porn, as cenas mais 18 aqui, eles mudam bastante os quadros, isso não é tão comum. Normalmente eles só colocam os quadros se mexerem de forma sequencial, né, para representar os movimentos, mas aqui nem tanto, eles até mudaram bastante os quadros, a visão do espectador, e isso até é interessante, parece que eles não quiseram economizar tanto no desenho não. Ele é um anime legal, não existe nada de surpreendente, como eu falei. O roteiro, ele é desenvolvido apenas pra gente ter um plot inicial da coisa, porque basicamente o roteiro é a menina ganhar aquilo pra testar e descobrir que o cara vê essa oportunidade, ela descobrir que ele é um XL, e basicamente por causa disso os dois começarem a se envolver amorosamente. Basicamente o enredo, né, do anime, ele é esse, e ele é um enredo tipo só inicial, é só um pontapé inicial no que provavelmente a gente venha a ter uma sequência de cenas de porn entre eles, com um episódio curto onde o romance ou alguma bobagem entre eles começa a se desenvolver, e depois na outra metade a gente tenha algum porn muito mais bem desenhado do que as cenas de interação. E o roteiro também, nesse primeiro episódio que eu observei, é que ele é bom, por incrível que pareça. Como eu falei, o roteiro ele tem bons times de alívio cômico, bons times na interação entre as personagens. Então eu achei que o roteiro, pelo menos com base nesse primeiro episódio, ele é legal. Por mais que o enredo do anime ele tenha só como foco só o pontapé inicial da coisa toda, o roteiro do primeiro episódio ele é legal e ele te diverte. Eu provavelmente vou continuar assistindo porque são 5 minutos cada episódio e é o tipo de bobagem que eu gosto de assistir. Eu não tô nem falando pela sacanagem, eu tô falando porque ele é um romance bobão, ele é engraçado. E eu gosto, e nessa questão de sacanagem eu gosto porque o tema ele é desenvolvido em cima de um tema maduro. E eu meio que cansei um pouco de romances bobos demais. Então é legal quando a coisa é criada em cima de coisas mais maduras, coisas adultas, né? Isso é mais interessante. Se você já assistiu Exero Joshi, deixa aqui nos comentários a sua opinião pra gente continuar conversando.
Se não, se você ficou com interesse, dá uma conferidinha, ele é divertido. Eu acho que pelo menos se divertir você vai, isso é inegável. E eu acho que ele vai te arrancar algumas risadas. Podem não ser muitas, mas ele vai te arrancar algumas risadas. Não esquece que eu tô online todos os dias das 2 da tarde até as 6 lá na Twitch. É twitch.tv/gutonu, tá aparecendo aqui no vídeo, tá aqui no link na caixa de descrição. Eu tô online todos os dias jogando LoL, Cyber Hunter, algumas outras coisas. E eu gosto muito de conversar com vocês lá. Eu quero criar um Discord agora pro canal e pra stream, pra gente poder interagir mais. Eu quero saber o que vocês acham disso, se vocês participariam. Então isso é bastante importante. Usa os comentários para me deixar a sua opinião. E dá uma passadinha lá na stream de vez em quando. Eu tenho certeza que você vai se divertir, que a gente vai poder conversar mais sobre anime e tudo. Eu tenho certeza que você vai se divertir bastante. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutonu no Twitter e no Instagram. Lá você fica sabendo sobre os vídeos que eu tô organizando, que eu tô programando, fica sabendo mais da minha vida, das live stream. Então, tipo, é bem importante se você me seguir nas redes sociais, tá bom? É bem fácil, é @gutonu lá no Twitter e no Instagram, é basicamente lá que eu tô. Deixe seu like, porque o like ajuda bastante o meu vídeo a ser divulgado. Se inscreve se é novo por aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo, que é amanhã, e a gente tem primeiras impressões de um outro anime. E é um dos que eu tô mais ansioso pra trazer pra cá. Um grande beijo, tchau, tchau!